Olá, meu nome é Karina, sou advogada, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e hoje falaremos um pouco mais a respeito da reforma trabalhista. O que mudou? Vem comigo! Hoje nós falaremos a respeito de prescrição intercorrente. É uma novidade trazida pela reforma trabalhista ao nosso direito e processo do trabalho, então nós faremos agora um estudo deste tema. O assunto prescrição intercorrente é novidade trazida pela reforma trabalhista à CLT, porque antes o TST já havia se posicionado a respeito de prescrição intercorrente. O TST editou a súmula 114, que dizia justamente não haver a aplicação da prescrição intercorrente no processo do trabalho, embora o STF também tenha editado uma súmula dizendo que sim, que seria sim aplicado a prescrição intercorrente ao processo do trabalho. A súmula 327 do STF não era reconhecida na jurisprudência trabalhista. Então, até que entre em vigência a reforma trabalhista, e isso ocorrerá agora em 11 de novembro de 2017, até essa data não será possível se falar em prescrição intercorrente. Porém, a partir de 11 de novembro de 2017, haverá sim prescrição intercorrente. Tá bom, Karina, mas o que significa prescrição intercorrente? Manuel Antônio Teixeira Filho, um grande doutrinador, processualista na área do direito do trabalho, ele define de forma bastante sucinta o que significa a prescrição intercorrente. Ele define da seguinte forma: prescrição intercorrente é aquela que ocorre no curso da ação, forma-se, portanto, per meio. Esta é a definição, portanto, de Manuel Antônio Teixeira Filho. Prescrição intercorrente é o lapso temporal em que a parte não se manifesta, então, no curso do processo. Nada se relaciona com relação à prescrição ordinária, que nós já mencionamos, gravamos inclusive outro vídeo falando a respeito. Então, se você pesquisar aí no canal Reforma Trabalhista, prescrição, nós trataremos a respeito da prescrição ordinária. Aqui, no vídeo de hoje, prescrição intercorrente. Só um breve apanhado: prescrição ordinária são duas, a prescrição quinquenal e a prescrição bienal. Bienal para ingresso da demanda trabalhista e quinquenal referente ao período de direitos que poderá ser pleiteada. Dentro também da prescrição ordinária, nós abordamos as questões de prescrição total e prescrição parcial, que também tiveram mudanças bastante relevantes. Então, vale a pena conferir este outro vídeo de prescrição ordinária. Com relação, então, à prescrição intercorrente, o tema do vídeo de hoje, nós vamos fazer, então, a leitura do novo dispositivo trazido pela Reforma Trabalhista, que é o artigo 11A. Artigo 11A da CLT. Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de 2 anos. Parágrafo 1º. A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. Parágrafo 2º. A declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição. De acordo com o caput, nós podemos então verificar que a prescrição intercorrente ocorrerá no prazo de 2 anos. Se por 2 anos o processo ficar sem qualquer tipo de manifestação, movimentação, o processo ele deverá ser extinto. O parágrafo 1º estabelece que a fluência do prazo prescricional intercorrente, prescrição intercorrente, portanto, ocorrerá sempre que o exequente, embora intimado pelo juízo, deixar de se manifestar no prazo aí de 2 anos, quando da execução, no curso da execução. Então, prescrição intercorrente somente será possível ser declarada quando nós estivermos falando de processo em fase de execução. O parágrafo 2º, ele estabelece que a prescrição poderá ser declarada de ofício ou a requerimento da parte, em qualquer grau de jurisdição. Neste sentido, nós podemos concluir o quê? Eventualmente, as
situação que nós imaginamos que deva ser a mais corriqueira para a aplicação da prescrição intercorrente será quando o juízo não encontrar bens suficientes para pagar a dívida, então não encontrar valores ou não encontrar bens suficientes à penhora que garanta a dívida, então o juiz irá requerer que o exequente, né, quem está executando aquele valor, aquela sentença, o credor, então, portanto, que ele se manifeste nos autos indicando valores, bens a penhora, indicando qual caminho o juízo deve seguir para que consiga, então, efetuar a quitação daquele crédito. Se, nessa ocasião, o exequente, ele se manter inerte, ele não se manifestar nos autos, transcorridos 2 anos, será, então, declarada a prescrição intercorrente da ação. Este é o caso mais comum e provavelmente o mais corriqueiro que nós vamos então enfrentar a partir de agora, dessa novidade trazida pela reforma trabalhista. Antes de encerrar nosso vídeo, vale a pena fazer a leitura do artigo anterior, o artigo 11 da CLT, que teve modificação, teve seu texto alterado aqui com a reforma trabalhista. Vamos fazer a leitura? Artigo 11 da CLT. A pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo não se aplica às ações que tenham por objeto anotações para fins de prova junto à Previdência Social. Parágrafo 2º. Tratando-se de pretensão que envolva pedidos de prestações sucessivas decorrentes de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei. Parágrafo 3º. A interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos. Nós não faremos um estudo aprofundado deste artigo. Vou fazer apenas um apontamento especificamente com relação ao parágrafo 3º, já que os outros parágrafos e até o caput foi assunto abordado no vídeo já mencionado com relação à prescrição, que refere-se à prescrição ordinária. Com relação ao parágrafo 2º, por exemplo, ele é basicamente todo o nosso vídeo de prescrição. Então, se você for assistir esse vídeo, vai verificar que o parágrafo 2º fala justamente sobre a prescrição total e a prescrição parcial, que tem referência à súmula 294 do TST. Na verdade, o parágrafo 2º inserido pela reforma trabalhista a esse artigo, o artigo 11, ele tem inspiração dessa súmula, a 294 do TST. Teve alteração conforme foi abordado nesse vídeo, então vale a pena conferir essa outra aula. O título do vídeo é Reforma Trabalhista, prescrição. Com relação então ao parágrafo 3º, vale a sua menção aqui neste vídeo de prescrição intercorrente pelo seguinte motivo: não se trata de prescrição intercorrente, mas refere-se à interrupção do prazo prescricional, daquele lá, o ordinário. Sempre que houver a propositura, o ajuizamento de determinada demanda trabalhista, e o texto ele refere-se à reclamação trabalhista especificamente, não dando margem a outros tipos de ações, mas eu acredito que a jurisprudência e assim também a doutrina irá se posicionar de que as ações ajuizadas em regra pelo sindicato de classe da categoria dos empregados será assim admitida como uma causa interruptiva, como já era reconhecido antes da reforma trabalhista, como é reconhecido atualmente. Esperamos então, eu espero que isso continue para depois da reforma trabalhista. Mas o principal assunto com relação a esse parágrafo 3º, que é um assunto que não refere-se à prescrição intercorrente, mas eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui no vídeo, é que a partir do momento em que houver o ajuizamento, então, de uma demanda trabalhista, e o texto fala reclamação trabalhista, como nós já vimos, haverá prescrição do direito de ação daquela pessoa, daquele reclamante. Então, ajuizada a ação, se ela vier a ser arquivada, o reclamante poderá entrar novamente com a ação e terá renovado o seu prazo de 2 anos para interposição
da ação trabalhista. Agora, tem um porém. Com inspiração, então, da súmula 268 editada pelo TST, o texto trazido pela reforma trabalhista é taxativo ao dizer que a prescrição somente será interrompida, ou seja, será concedido um novo prazo, não há a suspensão. Não é que ajuizou a ação, suspende e se for arquivada a ação, continua o prazo. Não, é a interrupção, começa do zero. Um novo prazo, então, prescricional será conferido àquela parte, ao reclamante. Essa interrupção da prescrição, ela ocorrerá somente com relação a pedidos idênticos. Ou seja, se o reclamante entra com uma determinada ação, fazendo pedidos de horas extras exclusivamente, e ele distribui a ação no prazo de 2 anos, ali no último dia de prazo bienal, tá bem? Distribuiu a ação, conseguiu entrar com a demanda da reclamação trabalhista no prazo, e aí por algum motivo essa ação venha a ser arquivada. Ele terá então um novo prazo de 2 anos para interpor uma nova reclamação trabalhista. Porém, neste novo prazo de 2 anos, ele poderá, além das horas extras, incluir um novo pedido, como por exemplo, adicional de insalubridade? Não poderá. Por qual razão? Porque o texto ele é claro, ele é taxativo. Só haverá a interrupção do prazo prescricional com relação a pedidos idênticos. Então é isso, pessoal. Essa foi a novidade trazida pela reforma trabalhista CLT com relação à prescrição intercorrente. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha com seus conhecidos para que todos possamos nos manter atualizados. Até mais!